Bom dia, ouvintes no telespectadores rádio na televisão Timor-Leste. Bem-vindo, filha Falmanha, programa Página do Governo. A muito com Raunélia Chaves. Página do Governo, uma programa comunicação institucional e da cria, onde hagbesi e tem governo vai ter cidadão sira, a tu promove transparência, prestação de contas, no mostra acesso claro com medidas no prioridades executivo niang. Página do Governo, nessa iniciativa ainda bem mais o gabinete e porta-voz do governo. Bem mais tutela o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, em parceria com a Rádio e Televisão Timor-Leste, no nosso órgão de comunicação social nacional Sira. Vai edição hoje em Loronha e tem prazer boa tida, a cima e Ministra da Educação, Sua Excelência Senhora Dulce de Jesus Soares. Loronha, Senhor Ministro, bem-vindo ao meu espaço Irané. Bem-vindo e obrigada. Antes de eu me quero agradecer a teus bom. Não me bela aceitou o meu convite e o programa Página do Governo. E a entrevista da Sr. Ministra e se colhe então com as prioridades principais da que o Ministério da Educação ia, nos desafios que durante o Ministério enfrenta, nos medida concreta que implementa ela, que se implementa leliu ia tina em 2026. O Dineita garante educação ainda bem inclusivo, moderno, nos qualidade bem muito. Para o Sr. Ministra, e a contexto Orçamento Geral 2026, batina ainda nem vai a setor educação, a minha carcuço e tabota a tocolia saiba público prioridades rua nebe que neste momento o Ministério da Educação identifica nessa importante liu nebe que tem que ser halo do nihetina ainda nem. Obrigada, dali datang vamos chegar a Harenain sira, liu ba dobem professores ou estudantes, não temos ba comunidade educativa tomak. Sim, o Ministério da Educação, nesse Ministério da NBMAC, amplamente responsável pela concessão, execução, coordenação e avaliação da política educativa toma que NBMAC definida no Conselho de Ministros e no temos Ministério da Educação, mas nessa na fata Ministério ida maka iha responsabilidade importante ida atu garante kata educação bele lá rodia bel iha qualidade e mos responsável ba atu garante promoção e consolidação língua oficiais. Então, em contexto da Ministério responsável a tu propor política nebe macbele gere a educação pré-escolar, ensino básico, no NEMOS, o ensino secundário geral e técnico vocacional. Senhora Russo, quando vai programa no governo constitucional, e programa Lima. Primeiro, currículo, depois a formação dos professores, infraestrutura escolar, gestão escolar, no NEMOS, educação inclusiva. Então, a área cernemaca pertinente temos no Ministério da Educação, a tununebel garante educação e da qualidade. Dia que Sr. Ministro, o prioridade-chave Lima na B1 botemos, né? A minha cara foca ba prioridade de uma currículo, revisão currículo, na formação dos professores. A minha cara que tem medida que plano sair do Ministério neste momento halo ela, onde reforça prioridade rua, né? Sim, prioridade rua, né? Importante temos. Primeiro, quando vai currículo é plano compreensivo ida, nebema atu orienta processo de aprendizagem e o ensino que atu bele atinge estudantes cernia conhecimento no competência. Então, tinan hahu que da tinan 2024, 2025, to agora 2026 e ta hala ona revisão currículo ba terceiro ciclo, e a eu quero explicar então terceiro ciclo, maka sétimo, oitavo e nono ano, e o processo da e da serviço hamutu ko equipa ida. Laos é mais det mahakerek mas ia equipa ida ma composto se iha perito internacional sira, iha nacional e iha mos professores sira tur hamutu iha grupo depende da disciplina, por exemplo, iha grupo ida ba disciplina matemática, grupo ida ba disciplina língua portuguesa, então tuir disciplina sira nebe iha sira halo revisão ba currículo né, depois de ser completa e o processo de nemos sira mos halo piloto, halo pilotagem sira ba escola sira koko atube usa batnebe mas sira quer kona sirba qualquer salário será que ia a resposta dia com os estudantes ou professores sira henba então quando sira finaliza e depois ita hakat ba halo livros ba professores e no nemos
guia para professores, não temos livro para estudantes sira, e livro texto, e temos livro exercício. Então, e depois de completa ser nehoto, ita lá vai implementar, lá está faz livro, mas bem ita hala formação para professores sira hoto quedas. Formação para professores sira hoto sétimo ano, e depois ita foi hakat bahia, faz implementação. Então, implementação agora ita hahu é primeiro trimestre e é 2026 e 2027 ita completa oitavo ano, ita se implementa, oitavo ano é 2027 e no nemos 2028 se implementa a classe, currículo da classe oitavo ano. E lá hoje, para terceiro ciclo de mas bem, em 2026, se halamos a revisão do currículo ensino secundário, técnico vocacional, no nemos currículo nacional para ensino secundário equivalência. Tá bem, então, senhor ministro, a minha característica razão sair uma calori Ministério da Educação, a caracalo revisão do currículo, né? Sim, e tá tendo que a educação evolui, né? Educação evolui. Depois, normal, e depois de quase tinan sanulo recém, ita precisa harekata, ita precisa contextualiza, ita nia currículo, depois ita mostra adapta, ita nia no evolução mundo nia. Então, né, iha estudos barakata, talvez que maneira de aprender, por exemplo, a maneira de aprender literacia. Agora, dá que o mundo está conhecido como literacia fundacional. Não é bem que se aprende ler, livros fonéticos, livros phonics. Então, ita tem que halo bater para ajustar itanian, a tu hareder, cara ia dalan balu dia clio a aprender matemática, ia dalan dia clio a aprender literacia, né? Ministério da Educação, na fatin ajusta itanian, a tu não né, cara habara kret a tu dehan katak, currículo da nebe ma claus baseia ba conteúdo, mas bem baseia ba competência. Por exemplo, e tempo liuba dela barak ema aprende o decor, tá? Menghafal. Mas bem agora lá se baseia ba competência, ema tem que compreender e ema tem que hatene kata buat dan bem mani aprende, nebel usa hene moris lorloronian. E danema ita hakara kata labarek sira agora ita conhece currículo século 21. Nebe ninia competência, comunicação, coordenação, pensamento analítico, pensamento crítico e aumenta o uso de tecnologia. Dia senhor ministro, agora haré fila falei ba prioridade-chave da nebe que o gente pode mencionamos, a canção formação dos professores. A minha carca tem plano sair da que ministério hala ona, onde nebe ela ajuda e tem professores sira, mas itabela de hadia qualidade de ensino e tem railara. Sim, há uma parte né da liderança que temos a prioridade importante qual é a formação dos professores, cara que nessa ita bota tene e público hatene e a instituição formação dos professores que durante a ita conhecem Infordep assume compromisso nesse instrumento essencial a tu concretiza objetivo nacional da área de educação, especialmente a área de formação dos professores. Então, o Ministério da Educação prepara a formação, Lius Infordep prepara a formação. Ida formação para novos professores e tal formação inicial. E dela uma formação ne belemos semana ida, semana rua. E mais bem, e a formação contínua. Para professores do Ministério da Educação, tinan Ministério halo formação para sira hoto e lá hoje formação de mas bem durante a fase de implementação ou que ia ser processo de aprendizagem e hamos programa mentoria. Nebema ia mentor sira ia pessoal sira nebema que ba acompanha sira ia sala de aula, acompanha-se no processo de aprendizagem. Depois, dela ruma mentor se ne halo vídeo ida tamba sira hotot ia tableta. Então sira halo vídeo ida quando a professor nia apresentação ou em lorong sala de aula e depois de apresentação nia o mentor ne sira halo discussão. Ia ohin ia processo de aprendizagem ia apresentação né ia falhanço que quando que ita precisa hadia ia parte né sira halo discussão a tu bel continua hadia processo de aprendizagem. Então ia professor e não mostra parte aluno. E a parte aluno mos se nero hamuto atu halo avaliação ba sai de macoin professor ne hanori será que estudante será hatene ona kasidau se sidau a bandadeira halo revisão ida atu garante kata durante 50 minutos
ou que durante o período do dia, durante 50 minutos, vezes 3, né, saída macanorim para estudantes, né, estudantes compreendem que lá. Se lá, Ministério da Educação, é aula reforço. E a sábado, professor, né, por exemplo, a sala de aula ainda, nem identifica, nem usa nem avaliação formativa, nem identifica que entre 30, 40, 50 alunos e ela barik balu maka ladung aprende hodia, ni ladung capta buat nebe mahwanuring ni hodia. Então, ia sábado, ia aula reforço. Professor tem que fote grupo ida né, aula reforço ni ia sábado. Ou sei lá, ia gestão de sala de aula, professor bel coloca senhora que trabalha na escola, se a maioria da escola ensino básico, né, ser turno em grupo. Em grupo. Estudante na Lima, grupo ida, estudante na Lima, grupo ida, estudante na Lima, grupo ida. E tá coco muda tiona carteira serne. Nós temos a sala de aula balo, que se dá ia, mas bem, o Ministério da Educação continua fornece facilidade, cadeiras e mesas, atunune, estudantes de abertura em grupo, também currículo, o gente colhene, currículo centralizado balabari. Então, dela ruma, e o grupo de estudantes, né, bele coloca estudante ruma maka. Karik nia hatene liu sira seluk. Então, nível o grupo de ba, atu nível ajuda ni colega sira durante o processo de aprendizagem. Nema a formação sira ne outro itahalo, e mos, atu professor, né, atu bel iha, capacidade dia e a competência atu bel hanoren. E importante liu kata professor ida, nia los iha de domínio científico, pedagógico e técnico, mas bem nia tem que sair professor de amigável para estudante sira. Sim, com certeza. Então, será com a senhora ministra Coliane, bele, até neste momento, o governo comprometido com a característica do setor de educação, liu-se o setor prioridade-chave será nebeita para o tema, né? Então, agora está ronando com a prioridade tira turma e a me calcular com os desafios. Aceito até, né? Durante a implementação plano, saída de sempre desafios. Senhor ministro, bele explica aí com os desafios será nebeita durante o não ensama que o ministério tenta ultrapassar desafios será né? Obrigada, perguntaremos capaz. Nós, é motor tem que ter kata serviço e área de educação, lá hoje fácil. Público tem que ter infraestrutura escolar, se saímos desafio e horas nem dá, tu regra kata itahacara pelo menos entre 30 ou 40 alunos máximo em sala de aula. Mas bem é fatimbara tamba ohin salas de aula se dá to, então dela ruma bel ia número ne bem asliu elevado liu sala de aula tamba ne wanhira número elevado de sala de aula e nemos afeta para professor porque ni é mais da mesa ni susar tebes atu bel fo atenção para estudantes outro depende quando o professor ne bem dia ni bel gere grupo estudantes onha saúde né ni bel consegue a apresentação ni consegue hanorin hodi dia. Bom, senhora ministra, a minha cara aproveitamos biba ainda, né? A tu halo pergunta ainda, a mim simo informação se fontes balão até que neste momento, onde está pode ter meona, que escola balão e a capital, mas e a áreas rurais, ele agora é a capital, se enfrenta problemas onde pode ter falta dos professores. E daí devido aos se radiam que professores balão estamos na idade de reforma. Então, halo com que menos professores de escola for aula para alunos. Então, a minha característica também saída tô agora, Ministério da Educação se dá o forte ação e de rodear que professores vão ser para falar escola né ter professores sira estamos na idade de reforma né. Sim. A teoria Ministério da Educação ia processo, lá hoje lá forte ação, mas bem ia processo e tá coloca ona 500 e tal professores ensino secundário geral técnico vocacional ia janeiro e ia talvez que meados de mês de fevereiro de 2026 e tá se coloca 1.181 professores ia ensino básico então hoje né e tá quase completa ona professores serem bem reforma agora dá o que é processo halo chamada e depois se halo tomada de posse e depois coloca Liliu tuir sirnia ser pedido ou que seria opção de colocação. E nós, Ministério da Educação, e depois já tem que ita loque bolsa de candidato, recrutamento dos professores, então professores ser bem reservas e a bolsa de candidato, agora será pronto a tu coloca onde responde que taca fila faliba professores ser bem reforma ia 2026. Ministério da Educação, lá ia problema hoje né, só de processo né que leva tempo e tuan.
Sim, desafio bom ter bem e enfrentamos mag abandono escolar. Também a carcatene medida saída mag neste momento o Ministério halo, onde tamba preocupação ou problema ainda né. Sim, a abandono escolar laos la iha. Mas bem, ao carratete kata, laos Timor-Leste det iha mundo né, ita tu coloca e tem a região né, e tem abandono escolar né, moderado. Né? E tem abandono escolar moderado. Então, saída mag Ministério halo, qual é quando abandono escolar né? Lá hoje botou todo, o Ministério mesa com a bela controla. E a parte do Ministério bela controla, e a parte do precisa ter participação da comunidade educativa. E não ama, líderes da comunidade, é mas todo tem que participar para tu bela a tua situação, né? Tu ir dados, pesquisa no Banco Mundial halo, e a me confere os dados Ministério da Educação que usa sistema informática e gestão escolar, no mostra estatística nacional revela que dados do abandono escolar e a idade de 14 anos baletem, então e a labarik mane a taxa de abandono escolar na bema as tebes. As. E a mostra labarik feito mais bem, dados ne revela que a taxa de abandono escolar labarik mane que estudante mane on sira barakliu. E dane tamba saída. Sira renova sira hatete estudo ne ka pesquisa ne hatete kata pressão economia social, dema bote tebes. E fator selo que tá maquidane e a ligação teve a formação dos professores. Precisa o professor, né, e a domínio ba competências dos professores, né? Tamba saída. Ou em hira labarek ida, nem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino básico, nem lá ia nível de literacia ou numeracia, né, bem, mas sólido tebes. Então, né, afeta né, a tu continua bem no quarto ano, não mostra nível ensino será asliu, também né lá tem ler, né lá querer. Então, né mostra lá dunha confiança, lá dunha fiar ampar né, a tu bela continua bem né a nível de estudo asliu e depois nesse afeta lá barek sira, halo bel siramos bele abandona a escola, tamba ser lá dum hatene, é maselo hatene liu e depois itamos a cara e a formação né, e a quadro competência né, e amos ética profissional e a baculhamos com a ba moral, botar outro, a tu professor né, bele sai professor de amigável. A mim essa carcatene, será que o Ministério neste momento ia plano rumah que envolve a comunidade local no ina mansira onde responde ba onde tem problema na nessa abandono escolar neste momento. Sim. Sistema que clio ne bem Ministério Coco implementa a escola a tu garante e a coordenação dia com ina amansira maka associação dos pais e professores. Ihane ba sira grupo de inan ama e amos líderes comunidade então sira sempre encontro atu kuliba malo e ministério encoraja kata que encontro né lá os colher com aba concessões escolares colher com aba merenda escolar mas bem colhemos com aba informação de ba público e agrupamento de ba atu atene kata e labarik na hira mak ia trimestre nesse lá mais escola e trimestre tu ir fal mais ser lá mais escola sira bele wa hira se ser participa hida né então itabel garante que a secretaria que a comunicação dia atula tarde bolo fali labarik sia que estudante ser nebe maka abandona a escola e fulan ida ka fulan rua bele mai continua a fazer sernia ser estudos. Tá bem, senhor ministra. Depois de ter identificado os desafios interno balo que durante o Ministério da Educação enfrenta, tuir mai a minha carracat do tópico seguinte, mas nessa resistência a escolas internacionais. E ta hareba realidade o hinloronha ina amansira para prefere liu a total sernia ansira escola internacional do que ia para escola pública. Então a minha pergunta para o senhor ministro, tuir ita bot nere razão saída maclori sira hodi vote decisão ainda né. Ba escola internacional e tem de ser claro, e na escola internacional e tem que colher com a ba escola internacional retam acreditação. Lá os escola hotu ne bema sira estabelece a Timor né, sira usa de língua estrangeira ida, liu inglês, sira na escola internacional. E a regra até de encata sira escola internacional. Sim. Né? E a regra até de ser escola internacional. Ministério da Educação é obrigatório toma a tu garante que a escola nebema operacionaliza e a Timor se tem que retar licenciamento ter padrão mínimo nebema que gabinete avaliação e acreditação nacional e a Ministério da Educação estabeleceu na. A minha caracuça ita bot fosse ito critério saída que escola se tem que preencher a tu sira bela considera que a taxira né ou reconhecido do Ministério da Educação.
Sim, o Ministério da Educação responsabiliza de licenciamento, padrão mínimo. Por exemplo, se ela tem que professores, devemos ir a qualificação, né? Claro, tem que ir a qualificação. Ir a qualificação, se cara que mais na nação ainda né, nem tem que ir a qualificação, devemos ir a nação ainda né, até que tu sai professor, nem qualificação ainda né? Assim, e depois, tem que adoptar currículo e ninguém estabelecimento né, tem que retar reconhecimento usa nação ainda né, mas que usa nação nem currículo. Ministério da Educação lá ia a responsabilidade atu dihan kata atu for acreditação basira nela hoje responsabilidade do Ministério da Educação responsabiliza atu for licenciamento mas bem ita check do padrão mínimo. Se ela tem que contrato ida, la bele kata que contrato ida digamos, e a escola ainda, você tem que ir edifício, você tem que ir a facilidade, né, bem, na tomba lá para que e você tem que ir a contrato ainda, por exemplo, se aluga raio ainda, cara, lá bela contrato ainda tina ainda que tina rua, pelo menos tem que tina sanulo balete, a tu garante que se ela lá loca te escola e depois de repente desaparece. Então, o Ministério for padrão mínimo ser né, bem, mas você tem que cumprir, o anhira ser cumprir padrão mínimo ser né, então se a bela estabelece ser na escola, mas bem, barak acontece e o Ministério Koko atu facilita. Também é uma beba escola né é Timor ni oang. Ou é mais estrangeiro e tu ande barakli o Timor ni oang. Então o Ministério Koko atu facilita ita for licenciamento batina na rua e depois faseadamente se tem que completa se a obrigação para tu bela reta acreditação. Mas bem, ita for na fato licenciamento basira. Wahira se preenche padrão mínimo, dela ruma se mai se falta ida né, ita pronto lá rebotida. Karek fulang oin, karek tinang oin completa tam parte da né. Mas vemos acontece barak lá cumpre. Barak lá cumpre. Então quando ser lá cumpre, o Ministério tem que fote aplica regras basira. Mas bem, ita bem-vindo basira a tu continua mais loque ajuda a tu reforça a tu assai qualidade de educação ba itania povo ni uansira. E daí, padrão mínimo, Ministério da Educação, sai para primeiro se atu retan licenciamento, atu ne se operacionaliza retania rai. Mas bem, sai de acontece barak, se de repente, amihare, logo tem escola aí ba, tal tem escola internacional, honara ainda né, então o Ministério da Educação em inspeção, o pessoal do gabinete, halai terceira. Halai terceira, batu com ser normal, atu husu den kata, retan licenciamento na casidau. Se quando se que tem licenciamento, Ministério da Educação lá ataca. Bolo se mais Ministério da Educação e a tudo basira kata ida nema padrão mínimo e tabote tem que cumprir. Quando se cumpre padrão mínimo, pronto, se ele continua a ser na escola, mas bem, quando a acreditação, nela hoje obrigação Ministério da Educação, né? Lá tama é portfólio Ministério da Educação, né? A tu for acreditação para a escola ser na bem, mas claim ser na nessa escola internacional. Wanhira, sira hakara que a acreditação, sira rasik matende ser ba a nação, instituição ou agência de acreditação internacional, sira bel convida, mai halo, avaliação, a tu hareka de ser na escola, preenche duni critério para ser acreditado com lá. Problema makirne, wanhira ser lá na acreditação, também quando estudantes roto ser no nono ano, se tem que submeter ao Ministério da Educação a tu sira bele do exame nacional quando sira hakarak. Mesmo assim, é 12º ano, mocha nessa. Se sira hakarak atu ba continua a ser na estudos, se tem que submeter ao Ministério da Educação para tu exame nacional, também ser na escola né, lá acreditado. E dali datang kata Ministério da Educação, lá ia papel ida, a tu for acreditação basira. Sira rasi que responsabiliza a tu ba contacto agência de acreditação internacional, a tu bel mais avalia ser na escola, a tu bel for acreditação ba escola. Wanhira sira retang na acreditação, husi agência internacional ba acreditação, sira relata mais Ministério da Educação, Ministério da Educação for reconhecimento basira, kata sira escola mais acreditado. Também dane, sei lá impede estudante sira nebe maka hotu he escola ser neba depois tamba ser lá acreditado então sira bater teste a tua escola é nação selo ser ni certificado né lá reconhecido e da mesma sempre hala prejudica e tem estudante on sira mas be to hin loron e a Ministério da Educação continua facilita tamba e da né coitado lá vai ser la sala batida né? E na naman siramos dalam rumah ser la sala. Sira ho razão dan oin sira karhetan karik basira katak sira kar ser ni on haten inglês la lais liu e sira hanoin den katak
Sirni once bela aprende a escola serna ba rodia clio, sira ini esforço ida. Tamba ba escola serna laos barato. Laos barato. Então o ministério continua coopera sira atu sira ber cumpre. Atu bel sira cumpre tamba saida. Tamba ita cara kata povo ni once ba escola hen ba retandune qualidade educação de qualidade. Husi professor ser mesmo qualificado. Senia mais nação ida nebe, nação ida normalmente se regra kata atu sai professor tem que iha qualificação ruma. Lá simplesmente também hatene colher lianda né. Então obel bahanori escola internacional. Lá osan né. Exige kata que ema tem que qualificação runi para atu bel bahanori escola né mesmo hatete kata que escola internacional. Então regra né iha hotona. Depende ema tem que cumprir atu né buat ser outro bel lá rodia. Tá bem, obrigada, senhora ministra. Ao ficar que te pode resposta, né? Ajuda te ter na mas senhor esclarece se nem dúvida durante né quando a existência escolas internacionais no Bebarak te teve se tenerai. Tu irmã, ouvintes telespectadores, e te se tamba você sessão break, não e te se continua fila falei minuto balo nelara. Ami, seperti município como Lima, Hatara Teves, ada campanha programa Fazia do Governo. Fazia do governo de Acló. Programa Fazia do Governo. Yes. Dia kalah. Dia. Hawa bukan informação. Atau ke sekolah. Cara ko ke sekolah ida nya padrão makanesa. Padrão-chave IDA. Infraestrutura no facilidade. Infraestrutura no facilidade, para estabelecimento educação CIRA, deve oferecer educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário geral, no técnica vocacional, tem que promover desenvolvimento labari, ato promove higiene, saúde público, segurança no nutrição. Padrão-chave rua. Pedagógico, condição físico RUSI, estabelecimento educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário geral, no técnica vocacional NIAM, facilita política educativa, rode for apoio didática, debe adequada, para desenvolvimento labaric NIAM, nune, bele promove aprendizagem. Padrão-chave tolo, gestão. Estabelecimento educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário geral, no técnica vocacional, iha modelo gestão da estrutura no natureza idanebe adequado, onde responde da maneira efetiva da necessidade regular CIRA, inclui regra CIRA nebe aplica ba estabelecimento público. A cara que tu hatene klian liu, bele hare iha, K. Visita Serviço Municipal Educação. K. Gabinete Avaliação Licenciamento no Acreditação Ministério Educação. Eu compreendo, Ona. Obrigado por informação. Nada e boa sorte. Atenção! Entidade requerente CIRA labele halo funcionamento banhira la preenche padrão no sedal iha licenciamento operacional. Agradeço a Teves, vai parceiro Unilever, nebe macacara que fone apoio, fone atenção, para ajuda a lavar Timor o Ansira, ajuda o povo Timor, Liliu estudante Sira, a tu garante que a lavar que fote a escola, a tene faciliman, e ser liman mos, e hanorin Sira, a tu moris mos.
children are children, always enjoy playing anywhere. A lot of diseases is from not washing hands and eat things. Parents, educators should teach the children to wash their hands as often as possible. Thank you to Unilever and Ministry of Education and staff of the presidency for organizing this event. Bem-vindo, Fila Falmaia, sessão da Rua, programa Página do Governo. Dia que, Sr. Ministro, o INTA colheu na escola, existência de escolas internacionais e a Ita Nerailaran, na União Integração e Sistema Nacional. Tu irmã e que colhemos quando o tópico não é que é importante, mas a utilização da língua portuguesa nessa língua oficial. Então, a minha cara tem o ensino que o Ministério promove e nos reforça o uso da língua portuguesa nessa língua oficial e também nesse sistema ensino-aprendizagem. Sim, o Ministério da Educação e o Serviço Botida, li husi na fata Infordepe, não é mostra recrutamento dos professores e tá halo esforço no mesmo Ministério da Educação halo, desde a ruita o com rasika anquedas, língua portuguesa né, sai matéria de importante tebes também tem língua oficial. Sai do Ministério da Educação e aquelas quarto governo constitucional e a cooperação do Ministério da Educação Portugal estabelece a escola Cernebema e daré antes da escola referência, mas bem agora escola café. Agora ia tinantina e por volta de 10 mil e tal estudantes e a cooperação ainda né e mais de 100 pessoas professores nebema mais em Portugal, há muito com 300 tal professores timorenses, sira makanurem a escola café Cernihoto. Escola né espalha e a capital município todo, horas neita estende ona ba e a halon expansão ba e a Atauro, no mos e Maubisi e a 2026 e a escola ida e a Dili. E a parte das escolas públicas, a nessa formação dos professores na FATIN, para professor sira a língua portuguesa, e no nemos e a revisão do currículo, e a contextualiza textos e a livros para estudantes, a tu não estudantes sente a vontade de lutar, a tu qualia a língua portuguesa. O anhira se compreende texto no dia significa que texto ida ne bem que se hatene que a relação ser memórias lorloron ser na história ser na costume tamba ita o anhira colher com a língua lá hoje dá aprende gramática de mas bem o insama ita mos bele usa a língua ne itania e a lorloron e nem mais sai problema botida tamba exame nacional valor de mesmo acho né valor língua portuguesa né realidade que a língua portuguesa né nie valor exame nacional tina nie ma valor de aslio mas bem ita sempre hatete de kata ema la hatete língua portuguesa tamba saida tamba ita barak la qualia ita aprende a escola mas bem ita la usa e ita nia moris lorloron então e assunto né o sumos kata comunidade toma ita mos tem que hoto ajuda karik inan aman sira sebele koko pratica ho ansira quando fila mais uma tamba ia ser ni valor diak. Esse é o valor dia. Mas bem, o ensino básico, primeiro ano, sexto ano, e a progressão linguística. Então, se aprende, na teoria, o ensino que nem curso de língua teta, lori se língua portuguesa. Primeiro, reforça ser conhecimento e a língua teta, a tu não é a língua portuguesa, né? Lá nessa botar que abstrato. Ita compreende o que é língua teto, ita hakat ba língua portuguesa, então né concreto mas ita compreende lá os teorias, mas ita mos bel compreende, não né ita bel usa ita nia amores lorloron. Então ita usa programação linguística né o anhira to sétimo ano, matéria todo é língua portuguesa, ita halo bilingue, também ia passado ita é professor Barak, maladum compreende texto, então ia livro texto ia sétimo, oitavo, nono ano, e a parte ida sempre ia explicação, resumo ida, quando conteúdo né, e aliantetam, simplesmente a tua ajuda professor Sira a compreender texto né, não é ser bem transmite para estudantes o dia que mas bem, Ministério da Educação está o regra que está com a hira se neba hanorim sétimo ano até 12º ano é obrigatório né tem que hanorim a língua portuguesa e depois mas tem consulta se cara que ela compreende e né ajuda compreensão para estudante Sira né reforça a língua teto mas bem matéria né tudo em língua portuguesa mas bem a me deixam kata e tá contextualiza conteúdo né e mos
atu bele processo de aprendizagem belau dia que tá Ministério da Educação continua mas agora serviço agência de cooperação brasileira Sira né seiba hamuto que o professor Sira e o processo de aprendizagem loro se ajuda professor Sira e o processo de aprendizagem língua portuguesa agora dará ia explora ela possibilidade a do serviço mos Ministério da Educação Cabo Verde a tu nebel reforça ali tá escola Sira lá a formação de mas ita cara se ne presença hamuto com professor Sira e sala lara liu a área língua portuguesa esforço bote tebes ita beldehan kata formação da língua portuguesa né formação ainda que nia volume para aquilo investimento para aquilo em língua portuguesa liu se infordepe desde início ita com racicar tal esforço para que ba mas be emamos essa lá costume ser nem a tu colher português então idane site público hanesan sai problema botira mas idane dali datang que reforça né a tu até né kata né obrigação Ministério da Educação né hanesa onha inicia o até tem uma kata responsabilidade Ministério da Educação né ida maga consolidação e promoção língua oficiais e língua portuguesa. Depois da questão da língua portuguesa, né, então se passa a falar isso que é fundamental, mas nessa modernização, tecnologia e a escola sira não tinha acesso não bem nessa estudante sira todo. Então, em relação a minha carga tem que o Ministério introduz tecnologia e a escola sira não garante acesso a bem que nessa estudante todo. Sim, hoje a rua até kata a revisão currículo ita introduz currículo século XXI, né, uma parte integrante do currículo século XXI, uma introdução de tecnologia. Então, agora desde 2024, 25, mas então agora, a Ministério da Educação a reforma e a gestão e a administração escolar, ele cria política uso de tecnologia, informática e gestão. E agora ita usa Excel, Google Sheet, onde recolhe dados dados estudantes, né, mas antes né ita manual de. Mas agora Excel, Google Sheet, então professor Sira ou a diretora escola berharuka dados né, mas Ministério da Educação online e mos ia tempo para o Ministério da Educação se cria sistema recolhimento de dados e agora é processo ela e não nemos e a formação dos professores mos ita usa antes né ita sempre ia formação né presencial mas bem agora ita ia blended learning nebe maka professor Sira la precisa sempre ir presencial, mas bem Sira mos bel halo formação online e depois maka ita aumenta a formação presencial. Ita coco introduz né e agora mos quase diretor ou coordenador escola Sira hotu Sira ia tablet. E a tablet ia conteúdo curricular hotu ia folhas de avaliação ia hotu quedas e no nemor inspetor escolar sermos agora ia tablet ia mentor sermos ia tablet e mos ia escola balo por volta de 20 escolas ensino básico agora ia laptop nebe mais estudantes rebel usa hanesan fatim para ser bel bahalo aprende ou ensama pelo menos conhece a tecnologia antes ser continua a nível de ensino ashlio e no nemor ia por volta de 15 escolas nebema ia de cooperação com o UNDP agora ia laboratório de computador ia roto e mos ensino secundário roto quedas inclui técnico vocacional e as salas de aulas roto ia computador ia mos projetor não é professor lá precisa na quer que é quadro mas bem se nem prepara nem plano de aula nem simplesmente batal ia desktop de ba nível a apresentação e interessante ele para estudante sira parte rua ni hoto se quer que estudante mos ia laptop então sirva cópia de ela precisa na quer que ia cadernos nessa ulu como bem coco atubele moderniza ituan não é facilita ali o processo de aprendizagem
ita halo esforço ida tina batina continua na fatin completa facilidade serne no nebel garante o ita bota até kata atubel ia sidau ba escola hototo mebe faseadamente ita começa a introduzir ona no futuro talvez escolas serem áreas remotas nebe mak falta de professores talvez que a mi horas ne anu sano inhela karik bel ia esforço ida atubel completa litan matéria basira li husi internet ino nemos wahira ita iha ona submarine cable, iha ona be cabos fibra óptica, se ajuda facilita ali o Ministério da Educação e Serviços em áreas remotas será, mas bem agora da DAO, a escola será bem, mas será usando a tecnologia, será usa concessões escolares, sobre só pulsa, não é bele, será bele usa o download matéria será, para professor, não mostra para estudante. Também, Sr. Ministro, tua irmã, da lavar público questiona também, será dia que existe diferença no bebot entre a escola de áreas rurais, também a recata a condição, por exemplo, a parte de higiene, a IAB, mas se também vai falar dele, tem diferença ne ia. Então, me carga tem plano sair do Ministério Halo reduz diferença ne em termos de infraestruturas no recursos humanos. Sim. Turlolos a tudo né a realidade é tudo cada mesmo que a escola ser áreas remotas neba itadian kat ser facilidade lá ia los única que a escola balbalo mas horas nem ser linha condição infraestrutura sei lá um dia mas bem hanessa ha colher fila kata ia plano no governo constitucional precisa atu construir 1550 salas de aulas e mas bem de facto o enhira ami halo censos revela kata mais de 1550 salas de aulas. Então, o projeto de Rússia Capital de Desenvolvimento, o programa CAFI, nós apoia Rússia doadores Sira, por volta de 700 salas de aulas, mas se halo ia 2026. Então, salas de aulas normalmente sempre completa a sala dos professores e a casa de banho para professores Sira, nós para alunos Sira. E amimos serviço de obras públicas, B Timor-Leste, a tubela completa. Também a orçamento de a capital do desenvolvimento, simplesmente para a de facilidade, mas a precisa ter apoio do Ministério de Obras Públicas, a garante a canalização B para a escola Sira. Se lá, nós do Nihau reconhecer também, é mais fora que o B, no momento Covid, que até todo tem facilima. Depois de Covid, prática facilima lá do Ona e a escola Sira. Então, agora, a situação agora da que a dengue, a mim começa a fila falibar a Direção Nacional de Ação Escolar, serviço muito com o Ministério da Educação, continua a fila fali socialização da escola Sira, a tu garante que a IANEBA, Cerebel usa na fatem facilidade para higiene, e nós do único que a mim mostra garante que a escola todo tem que ir a fila fali berra nesse momento Covid. Agora a escola balo se dá o que ia. Mas bem facilidade, infraestrutura, essa casa de banho, né, pacote ida, mais que da zona, muito com construção de salas de aulas. Tá bem, em relação a recursos humanos, está tendo que ter escolas regionais, né, da labar professores serem menos los. Então, saímos agora o Ministério Halo de Belém responde à preocupação da né? O público acompanha desde que tinha 2024. Primeiro, o Ministério Halo liu decreto-lei número 31 de maio de 2023, né, bem que foi oportunidade para o Ministério da Educação atuar recrutamento a professores. Então, recrutamento, né, lá ou simplesmente recrutamento, mas bem, primeira coisa, o Ministério Halo quadro pessoal. Quadro pessoal, a que identifica e a escola ainda não é bem, mas precisa professor e a área saída. Então, primeiro, 2023, 2024, foi prioridade para a escola ser áreas remotas. Né? Eu repito, escola é áreas remotas, muitas remotas e extremamente remotas. E normalmente, escola é escola ensino básico. Belemos ensino básico central, belemos ensino básico filial. Também e a colocação de primeiro recrutamento bolsa de candidato, maioria ita coloca sira para a escola ser áreas remotas. Agora tinha ainda né, a se halo fila fale quadro pessoal, a tu harekata. Depois de halo tan colocação para sira nebema reforma, se halo fila fale quadro pessoal, a tu hatene kata será que se precisa na fatem professor que lá. Também neste momento situação beledehan kata situação necessidade para professores pelo menos dia. Mas bem, nessa em quadro pessoal, ita halo ia
tinan rua ho balon liuba, dela ruma he ema resignaan, he ema reforma, he ema balon mate. Então, o quadro pessoal ne bele muda. Agora é processo ela, se cara que necessita, e tina ainda nemos, se ia recrutamento ba 400 vagas para professores, mas bem, ne dedica liuba, desculpa, destinado para escolas católicas e não nemos para escolas café, mas bem para escola pública. Neste momento, situação ita beldehan kata dia clio em termos de recursos humanos, em termos de professores. Precisaria de halo gestão ho dia e halo fila fali quatro pessoal ida se cara que escola ruma hansa ou em a categoria áreas remotas, extremamente remotas ou muitas remotas, se precisa de um professor ir à rua e se continua halo recrutamento. Também, senhor ministra, agora ita se com uma inclusão para estudantes com deficiência. A minha carta tem plano sair do ministério e a tu garante inclusão para estudantes com deficiência. Sim. Será que existe uma escola que o ministério cria dedicado a alunos com deficiência? Sim, primeiro, o anhira a prioridade é uma educação inclusiva. Significa que estudantes serne trata-se hanesa. Primeiro, sai o Ministério da Educação halo e a tina 2025 a meu serviço muito com o Ministério da Saúde, a organização AHDMTL Timor-Leste, halo rastreio ida, o apoio russo Organização Saúde Mundial. Halo rastreio ida, atuarei estudantes serne bema e a problema ho sernia áudio visão, visual, né? Sim. O problema é ser mata ou ser tilun. Então, halo rastreio ida, esse rastreio né descobre que afinal ela barak mas sofre mata. Ser mata harela mos. Cara que se durante né, se ela aprende o dia que também se harela mos. Ou que cara que se rona lá do mos. Então, professor lá do hatene, ela ruma trata se né bem mais atrasado e tuan que se bem, mas sai no ministério halo, então sai mais o colher né, em vez de colher quando vai botselo, também dela bara ita colher mais bem ação né lá ia. Então, ia né ministério fote ação ida fo óculo basira. Serviço hamuto com a agência ida Rússia Austrália, faz óculo para estudantes ser bem maka e problema ho mata, ho ser bem, ser bem haremos. Depois mos e a construção e a infraestrutura escolar né, botira maka sempre sai é muito de preocupação, também cari que estudante ruma maka ba a escola mas besira usa cadeira roda, então ita sempre prepara rampa e de basira. A tu não é bel acesso, se é bel rosternia cadeira roda né bel ba escola. E tudo los né e a construção né mos halo quedas casa de banho ida né bem facilita estudantes ser né bem ser bel tama ba casa de banho né rosternia cadeira roda né. A mi serviço basic teptebes de direção nacional ação escolar serviço teptebes hamuto com organização ser né pode bel responde ba estudantes né e estamos for formação braille ba a professores sira né bem for hanori estudantes e problema a visão. Bem, obrigada, senhora ministra. Depois de abordar assunto inclusão na igualdade, ita se remata e tem entrevista a visão para o futuro e o sistema de educação. Nessa ministra, visão saída para kita bot ia para o sistema de educação e futuro. Visão, mesmo, hanoi bot ida no Ministério da Educação hakara e hawakara kata agora dau ita cria sistema educação ida e Timor-Leste nevema hanesa nação sira liu ya ASEAN no nemosia ia raiselo e hami hakara amini hakara kata labarik Timor hotu nevema liu husi sistema educação Timor-Leste sira bel compete ho labarik husi nação selo compete ho bel hatan basirania sucesso individual no nemosria sucesso ia ser vida profissional e da nema mehi botida Ministério da Educação a carga tu garante e a minha serviço toma que é o Ministério da Educação. Dia que senhora ministra ita la espereta tona va fim esse programa da né dali da tamba ita bot né claridade, nós compromisso ne beta bot hatona ou em entrevista né informação ser ne beta bot partilha me fier kata ka pela ajuda teve essa força confiança público niam ba política educação. Obrigada. Telespectadores ita tona va rom esse programa da né Raunele Chaves, a equipa toma com bem serviço a obrigada ao no ita assessor Malu Filafale e edição tu irmãe o fonte do Ministério Celo. Obrigada, Vanessa. Obrigada.